Hoje a gente vai mergulhar num documento fascinante, um panfleto publicado na Grã-Bretanha em plena Segunda Guerra Mundial. É basicamente uma peça de contrapropaganda que tenta desmantelar o antissemitismo usando lógica, dados e um apelo bem direto aos valores britânicos. E tudo começa com um título que é, no mínimo, impactante. A primeira coisa que chama a atenção, claro, é esse título provocador e a arte da capa. Judeus são notícia, pichado em vermelho vivo num muro de tijolos. Essa imagem, por si só, já levanta um monte de perguntas sobre qual era o objetivo e a mensagem do panfleto, ainda mais num período de guerra e perseguição tão intensa. Então, vamos desvendar esse documento para entender de onde ele veio e qual era o seu argumento principal. Como é que ele funcionava como contra-propaganda e que táticas específicas ele usava para tentar de fato mudar a opinião das pessoas. Para a gente entender a solução que o panfleto propõe, primeiro a gente precisa dar uma olhada no problema que ele foi criado para combater: a onda de propaganda antissemita e os boatos que se espalhavam pela sociedade britânica em plena guerra. O autor é um certo A.C. Crouch, e ele mira direto nos rumores e acusações mais comuns daquela época. E tem um detalhe crucial, que o próprio Crouch faz questão de ressaltar. Ele não era judeu. Ele se posiciona como um observador objetivo, sabe? Alguém preocupado com a justiça e não com a defesa de um grupo específico. E aqui está a sacada do título. O Crouch argumenta que o foco da mídia em indivíduos acaba criando uma imagem totalmente distorcida. Por quê? É simples. Os crimes de uma minoria judaica geram notícias muito mais sensacionalistas do que as vidas honestas da imensa maioria. É essa desproporção que alimenta o estereótipo. Agora, vamos para o coração do panfleto. É aqui que o Crouch começa a desconstruir as acusações antissemitas, uma por uma, usando uma mistura de lógica afiada e contexto histórico. Ele começa por uma das acusações mais pesadas, a de que os judeus controlavam a imprensa e dominavam o mercado negro. Essa era uma teoria da conspiração superpoderosa e perigosa na época, que minava a confiança pública em tempos de crise. E aqui a gente vê a pura lógica em ação. O panfleto pega o argumento do oponente e vira contra ele mesmo, mostrando uma contradição gritante. Pensa bem, se os judeus controlassem de fato a imprensa, por que publicariam notícias que mancham a própria imagem? Não faz o menor sentido. A lógica seria usar esse poder para construir uma imagem positiva, não o contrário. Depois de atacar as grandes teorias da conspiração, o panfleto desce para o nível do preconceito do dia a dia. Ele confronta insultos e calúnias históricas que estavam assim profundamente enraizadas na sociedade. Isso aqui ilustra de forma brilhante a técnica do Crouch. Ele não só nega o insulto, ele dá um novo contexto. Ele argumenta que a origem do estereótipo não tem nada a ver com alguma característica do povo, mas sim com as condições desumanas e insalubres que foram impostas a eles por séculos nos guetos europeus. Mas o mais genial no panfleto talvez não seja só o que o Crouch diz, mas como ele constrói o argumento para persuadir o público britânico. A escolha de cada palavra, cada posicionamento, tudo é muito deliberado, muito estratégico. Olha a jogada aqui. Ele não se apresenta como um defensor dos judeus, mas sim como um defensor de um valor britânico essencial: o fair play, o jogo limpo. Essa mudança de foco é crucial. Ele transforma o que era visto como um problema judaico em uma questão sobre o caráter britânico, algo que com certeza ressoaria muito mais com o público-alvo dele. E este é o pilar da credibilidade dele. Ao se declarar como um não-judeu, um outsider, o Crouch busca dar um ar de objetividade para os seus argumentos. A mensagem implícita é: olha, eu não tenho nenhum interesse pessoal nisso aqui, estou só defendendo a verdade e a decência. Depois da lógica e da moralidade, a seção final do panfleto muda de tática e parte para os dados. A estratégia aqui é bem simples: combater a propaganda com um verdadeiro arsenal de fatos concretos, verificáveis. Por exemplo, o panfleto joga este número na mesa: 50 mil. Essa era a quantidade estimada de judeus servindo nas Forças Armadas Britânicas durante a guerra. Num período em que circulavam mentiras sobre a falta de patriotismo dos judeus, esse único dado era uma refutação direta e poderosa. Era uma forma de dizer: eles estão lutando e morrendo bem aqui, do mesmo lado que todo mundo. Em seguida, o autor começa a listar nomes de peso como Albert Einstein e outros vencedores judeus do Prêmio Nobel em várias áreas. O objetivo aqui era muito claro: ir além da defesa e mostrar as contribuições gigantescas e positivas para a ciência e a cultura mundial. Era uma forma de desmontar completamente aquela narrativa de que os judeus eram uma influência negativa na sociedade.
E aqui, o ataque é direto às alegações de controle financeiro. Ao apresentar números específicos sobre a participação de judeus na imprensa e nos grandes bancos, o Kraut demonstra ponto por ponto que a ideia de um domínio financeiro judaico era simplesmente um mito, sem nenhuma base na realidade. O panfleto termina reformulando o que é o antissemitismo. Ele deixa de ser tratado como um simples preconceito para ser exposto como algo muito, mas muito mais perigoso. Uma ferramenta política deliberada. E este é o argumento final, o mais contundente de todos. O antissemitismo não é só ódio irracional. É uma arma política estratégica, uma tática usada por tiranos para dividir a população, criar bodes expiatórios e, no final das contas, consolidar o próprio poder. Desse jeito, a luta contra o preconceito deixa de ser sobre proteger um grupo específico e passa a ser sobre proteger a nação inteira. O panfleto argumenta que combater o antissemitismo era, na verdade, parte essencial do próprio esforço de guerra para defender os valores de liberdade e justiça. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final. O que um panfleto de 80 anos pode nos ensinar hoje em dia? Talvez, ao entender as táticas usadas para combater a desinformação no passado, o apelo à lógica, a apresentação de fatos, a recontextualização de estereótipos e a invocação de valores compartilhados, a gente possa ficar mais apto a reconhecer e resistir às formas de propaganda do nosso tempo.